E hoje não poderia ser diferente, eu estou aqui, veja onde eu estou numa aeronave de transporte de pacientes. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a professora doutora Thalita Pavarini e aqui a gente está fazendo aquela etapa que a gente combinou no podcast, que é fazer as gravações das nossas entrevistas com convidados super especiais. E hoje não poderia ser diferente, eu estou aqui, veja onde eu estou numa aeronave de transporte de pacientes e eu estou aqui com um convidado especial, o enfermeiro Júnior, que ele é instrutor de transporte aeromédico. Júnior, muito obrigada por aceitar estar aqui falando no NurseCast Brasil sobre essa possibilidade da atuação do enfermeiro. Mas vamos lá, Júnior, quem é você e como você veio parar aqui? Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou enfermeiro de formação, sou especialista em cardiologia, tenho MBA em gestão de serviços hospitalares, já trabalho há alguns anos com transporte pré-hospitalar, iniciei nessa área em algumas empresas de transporte aeromédico, né, e fui evoluindo até hoje. Eu componho um grupo seleto de instrutores de transporte e resgate aeromédico. Essa é a nossa atuação até os dias de hoje. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, assim, eu sempre gosto de perguntar para os convidados sobre a formação, para deixar claro o quanto que o enfermeiro ele é super especializado. Então, para atuar num cenário como esse, porque veja, gente, esse é o cenário de atuação. Esse é o cenário que o enfermeiro júnior atua, por exemplo. E a gente precisa entender um pouquinho mais. Eu não sei se você sabia dessa possibilidade de atuação do enfermeiro. Se você não sabia, faz os comentários, envia também posteriormente as dúvidas pra gente que tem no Instagram, o @nursecastbr, pra gente conversar mais sobre esse assunto. Mas vamos lá, se você sabe ou se você já tinha uma ideia, eu queria entender mais, Júnior. Por exemplo, esse é o cenário, um espaço confinado, pequeno, que exige muita segurança, tanto para o paciente quanto para a tripulação. Mas ainda na minha cabeça, não sei na de você que está ouvindo a gente, é muito vago. Como que é esse cenário? Então você recebe um telefonema, você vem para cá, você se desloca, como que é isso? Como funciona hoje o transporte aeromédico, né? Ele funciona como uma central de regulação, né? E funciona com as equipes. O transporte aeromédico hoje é composto pelo piloto, comandante, o médico e o enfermeiro, né? De acordo com a nossa legislação atual. Então, ficam numa base, médico e enfermeiro e comandante, e recebem essa missão através de uma central de regulação. Você recebe o caso do paciente, né? Nessa central há um médico regulador, quem fez a triagem do caso, e passa essa triagem do caso para a equipe, né? Aí a gente, recebendo essa missão, sabendo qual tipo de atendimento nós vamos fazer, né? Começa todo um trabalho, né, de preparo da aeronave. Isso há um mecânico que faz todo esse preparo, organização da aeronave, limpeza, e o profissional de enfermagem é que toma todo esse cuidado, o pré-voo que a gente chama, né? Então, cuidados com a separação e conferência de materiais, medicamentos e equipamentos que poderão ser utilizados durante esse transporte. Que eu acho que o nosso colega vai falar daqui a pouquinho sobre esses detalhes. Exatamente. Hoje está cheio, gente, está cheio. Exatamente. E aí a gente se preocupa também com a segurança do paciente, né? A gente se preocupa com todos os cintos, né? A maca, por exemplo, ela deve estar bem ancorada, afivelada, né? Os cintos têm que estar em bom funcionamento, né? A gente toma cuidado com a aproximação da aeronave, né? Sempre aproximar pela frente, nunca pela cauda da aeronave, tá? Então, assim, são cuidados na subida, descida, embarque e desembarque da aeronave, que isso é importante e isso enfatiza o trabalho do profissional enfermeiro no cuidado e segurança do paciente. Perfeito. E que tipo de paciente, qual que é o mais comum, mais prevalente? São pacientes de trauma, são pacientes cardiológicos ou não? Não tem, assim, uma prevalência relacionada a essas hipóteses diagnósticas? Isso é algo para a gente ainda analisar, porque existem dois tipos de transporte aeromédico. Existe o público e o privado, né? Sendo que o público hoje, dependendo da região do país, né, tem um maior número de atendimentos. Por exemplo, região Pará, trazemos muitos pacientes aqui para o centro de referência aqui em São Paulo, pacientes oncológicos, por exemplo, que nós trazemos para cá.
São pacientes críticos, porém são pacientes estáveis, né? Que necessitam de um cuidado intensivo, porém um cuidado menos crítico, né? Transportamos também pacientes também graves e gravíssimos também, pacientes em uso de ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas, né? Então são esses tipos de pacientes que a gente transporta aqui. Assim como transportamos também pacientes também bastante estáveis, né? Que a gente acaba transportando de um município para o outro, de um estado para o outro, até de um país para o outro. Então, neste cenário, neste lugar tão apertado, é possível trazer um paciente grave, Sim. com ventilação mecânica, com uso de droga vasoativa, porque dificilmente será duas drogas, assim, é complexo, então tem bomba de infusão. Sim, sim. Então aqui nós conseguimos colocar o ventilador, né? E aqui nós conseguimos colocar o monitor multiparamétrico, né? Aqui nós conseguimos colocar no suporte lateral, acoplado na maca, um suporte onde a gente consegue colocar as bombas de fusão, né? E deixando tudo muito próximo do paciente, de forma que a gente não consiga tracionar nada e causar lesão para o paciente, enfim, sempre pensando na segurança do paciente. Eu estou vendo que aqui tem um bico de saída de oxigênio, Sim. né? Tem muita coisa aqui, gente. Precisa realmente ter um conhecimento além da questão hemodinâmica do paciente, porque a segurança do paciente tem que estar sempre envolvida. Mas veja, o cenário é diferenciado, né? Eu entrei aqui, gente, tem diversos dispositivos, tem vários botões, você tem que saber onde você põe a mão, você tem que saber como lidar aqui dentro, né? Fora a questão de estabilizar o paciente. Gente, é fantástico esse trabalho. É absolutamente fantástico e crucial, porque a gente está falando de tempo, a gente está falando de vida, a gente está falando de possibilidade, que é o que você trouxe. Então eu estou no Pará, o exemplo que você trouxe, e naquela região não tem aquele serviço, aquele atendimento necessário, então você transporta esse tipo de paciente, né? A gente não pode focar só no paciente grave. São só esses tipos de aeronave ou tem outros tipos de aeronave que realizam o transporte? Há dois tipos de aeronave que nós falamos, né? Existe a aeronave de asa rotativa, que é no caso o helicóptero, e existe a aeronave de asa fixa, né? Que é o avião, o jato, como comumente as pessoas conhecem, né? Há variações entre as aeronaves de asa fixa, né? Assim como há também na de asa rotativa, né? Um ponto também interessante que você também perguntou anteriormente, que é sobre a estabilização do paciente. A estabilização do paciente, a gente só faz aqui dentro a estabilização do paciente se essa instabilidade ocorrer durante o transporte. Tá? A gente quando pressupõe um transporte aeromédico, tudo que a gente faz nesse doente, a gente faz, como a gente chama no jargão, em solo. Tudo a gente faz em solo. Então, a gente sempre tem, junto com no transporte aeromédico, ele está sempre ligado ao transporte terrestre. Então, quando a gente pousa em algum local, tem que ter uma ambulância, né, de suporte avançado, aguardando a gente para que a gente possa ir até o hospital, até a unidade de saúde e trazer esse doente. Tá? Então, a gente vai até a unidade hospitalar, avalia esse doente, se ele tem condições realmente de voo, né? Após essa avaliação médica do enfermeiro, se o paciente tem condições de voo, a gente traz esse doente até a maca da ambulância e assim traz ele de transporte terrestre até que chega a aeronave e a gente acopla ele na aeronave para que a gente possa decolar com segurança. Certo, porque de repente pode surgir, você que está assistindo a gente, surgir alguma dúvida, que tipo de procedimento realiza aqui. Então me corrija se eu estiver enganada. De uma forma geral, o ideal é que assim, mantenha a estabilização e não tenha que se realizar tantos procedimentos aqui dentro, até pelo espaço físico, né? De carregar. E segurança, né? Pensa, qualquer dispositivo perfuro cortante, porque aqui teremos o paciente, então está o enfermeiro e o médico. Então, assim, já está super completo, então tem um espaço limitado para fazer manipulações, né? Perfeito, perfeito. Júnior, muito obrigada por esses esclarecimentos. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tipo de atendimento do enfermeiro, deixa nos comentários que vai ser super importante. Júnior responde porque eu não entendo. Mas a gente conversa que é um tema muito, para mim é muito empolgante, saber de mais um local de atuação que o enfermeiro mostra assim toda a sua potencialidade, seu conhecimento.
Júnior, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, espero que tenha contribuído para o conhecimento dos colegas, né, e para sempre o crescimento da nossa profissão, né, e elevando cada vez mais o nosso trabalho e para que isso fique cada vez mais acessível aos colegas e benéfico para os pacientes, que é quem sai beneficiado com o nosso conhecimento e assistência, não é isso? Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Obrigado.